Os 7 jogadores que poderiam ser muito mais do que foram, aqui com o pai soltaram. Mas dá seu like aí, velho. Custa nada. Você tá no Insta também, curte. Se quer me xingar, xinga, comente. Igual no vídeo do Super Estimados. Puta que pariu, que maravilha. O pessoal fica muito invocado quando comenta de algum jogador da década de 90. Porque nós estamos polarizados. Existe a época dos velho tiozão, que a época lá de 60 era melhor, o futebol era diferente. Tem o pessoal da década de 90, que tipo, foi a melhor época do futebol brasileiro, travaram ali. E tem os meninos que agora menosprezam, os meninos da década de agora, que menosprezam as outras décadas, falam que todos foram superestimados. Então eu tô amando isso, é bom demais, comenta, me xinga, faz qualquer coisa aí. E hoje é isso. Aquele canelinha de vidro que poderia ser muito maior que foi. Mas dá seu like aqui, dá essa moral aí. Vira um inscrito, ativa a notificação. Se você tá vendo no Insta, vai lá pro YouTube, mano. Vai pro YouTube, vem dar essa moral pro pai. Esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, patrocinador oficial do pai, patrocinador oficial do Barcelona. Tem o cupom no seu primeiro depósito de 130% na casa de aposta. Vou colocar o cupom aqui na tela. Tem o link direto na bio do Instagram ou aqui na descrição do YouTube. Demorou? Minha 7ª posição aí, vou colocar um menino que está sendo uma maravilha nos comentários. Pedrinho. Pedrinho foi um baita jogador, ele era muito habilidoso. E só do cara ter base no futsal, ele já aumenta o patamar pra mim. Porque, pai, era do futsal e tal. E eu acho que quando o cara é habilidoso no futsal e vai pro campo, se o cara sabe jogar no espaço vazio, no espaço grande daquele que dá pra dar um corte maior, ele vai deitar. Mas, infelizmente, o Pedrinho foi avacalhado pelo zagueiro do Cruzeiro, se não me engano era Jean. Deu um carrinho imprudente, igual tem uma entrevista que o Pedrinho fala que no encerramento de carreira dele, que o zagueiro foi imprudente, não foi desleal. Achei que ele foi de uma forma imprudente pro lance, mas não foi desleal, porque ele era realmente muito mais forte que eu. Mas poderia evitar, mas ali valendo 3 pontos não tem como reclamar, mas atrapalhou demais a carreira do Pedrinho. Pedrinho se aposentou com 32 anos, mano, porque ele não aguentava a pressão de tipo, começar no clube, aí beleza, machucou, aí já começava, é o Pedrinho canela de vidro, é o Pedrinho isso e tal. Ele era muito marcado por lesão. Tipo assim, a gente tinha uma visão do Pedrinho, pô, lesão. No Palmeiras foi até mais ou menos, aí depois no Vasco foi mal de novo e tal. Mas o Pedrinho era muito bom jogador. Eu lembro que essa lesão dele foi assim, ele tinha sido regaçado no Vasco, ele foi campeão brasileiro, se não me engano, e da Libertadores. Aí ele foi convocado. Nisso, 3 dias depois ele teve essa lesão em que destruiu a carreira dele, então com 32 anos aposentou, muito por essa questão psicológica, da pressão que faziam nele, porque quando ele machucava, beleza, sentiu uma dor na panturrilha, ele não podia, qualquer jogador podia e tal, então o Pedrinho é meu 7º colocado, poderia ser muito mais do que foi por conta de uma lesão. Outro que seria muito maior do que já foi é minha 6ª posição, que é o Marco van Basten, holandês, muito bom de bola, parou a carreira muito cedo por conta das lesões, era considerado fenomenal na sua época, deitou no Ajax, deitou no Milan, mas as lesões não deixaram ele continuar sua carreira maravilhosa. Parou com 32 anos também. Então dá pra ver aí que tipo a média de quando o cara tem muita lesão é esses 32 anos, maldito. Foi artilheiro do campeonato holandês 4 vezes, artilheiro do campeonato italiano 2 vezes, artilheiro da Eurocopa. O que eu mais escuto de pessoas mais velhas assim, e ó gente, a gente tem que escutar, viu, pessoas mais velhas passando coisas de futebol pra gente pesquisar, que ele seria muito maior do que foi. Então eu coloco o Van Basten aqui. Não vi jogar, mas por isso de escutar muito meu tio falando sobre futebol e também acabar vendo a história do futebol, Marco van Basten seria maior do que foi um grande centroavante da sua época. Outra aí, da década de 80, foi o Reinaldo. Meu 5º colocado aí, Reinaldo do Atlético Mineiro. E eu escutei isso do meu tio que mora no Rio. Ele fala, na década de 80, tinha um cara que era muito bom. Aí eu fui pesquisando mais sobre o Reinaldo e ele era muito habilidoso. Põe algum vídeo aqui, editor, para ilustrar isso.
tinha perna direita, perna esquerda, não conseguiam pegar ele no bote. Porém, naquela época era uma época violenta para o futebol, então ele sofreu muito por causa disso e se aposentou com 31 anos. Muitos diriam que ele seria equiparado a um Pelé, a um Garrincha, caso continuasse a carreira. Mas por conta das lesões, parar sempre e tal, não conseguiu esse feito. Então, Reinaldo era aquele que deveria ser muito maior do que já foi. E nessa época, gente, foi a época mais violenta do futebol. Não tem igual. Dessa época de 70 a 80 ali, ó. A 80 vai mudando um pouquinho. Era muito violento o esporte. Muito, muito mesmo. Então, com 31 anos, ele parou. Esse aí até parou mais cedo que os outros, o Van Basten e o Pedrinho. Esse aqui eu era uma simples criança e minha memória afetiva me lembra muito dele. E pesquisando, não existe nenhum comentário negativo dele. Qualquer tipo de internet, qualquer tipo de jornalista falam que deveriam ser o melhor volante do mundo. Ele seria. Ele jogava muito, mas foi marcado por lesões. A carreira dele seria muito melhor. Seria considerado o melhor volante da história se não tivesse essas lesões, que é Redondo. Volante argentino, muito, muito bom de bola, mas por mais que essa memória afetiva a gente lembra que ele era um baita volante, não foi muito mais por causa disso. Jogava um jogo, machucava outro. Então, o que me deixa muito assim com o Fernando Redondo é a questão dele ser destaque num time como o Real Madrid jogando de volante. E naquela época, velho, o volante normalmente era só para marcar, mas o Fernando Redondo, ele fugia disso. Essa classe que você vê, às vezes, no primeiro volante saindo com a bola hoje em dia, ou até o segundo, ele tinha magistral. Aí no Milan ele regaçou a vida dele, foi decepcionante a passagem dele no Milan por causa da lesão. Foi com o Luca Toni, se não me engano, na época. E aí a carreira dele foi pro Beleléu, mas foi baita volante. Se pesquisar assim, alguém daquela época, assim, da década de 90, vai elogiar um volante, vai colocar o Fernando Redondo entre o primeiro ou segundo volante melhor que já viu. E aí poderia ser muito maior do que já foi. Minha terceira colocação aí, vou colocar um jogador dos tempos atuais, porque a gente sempre fala, esse ano é dele, essa temporada é dele, aí ele vai e machuca. Isso machuca. Ah, mas isso machuca. Ele peida, machuca. Ele espirra, machuca. Mas sempre tá ali na lista dos melhores jogadores, do baita jogador, na renovação da seleção alemã. Ele foi convocado. O Lau aposentou Miller, que era promissor ainda para a seleção. Aposentou Boateng, mas continuou convocando ele. Na época de Borussia Dortmund, Götze, que era Götze, perde a habilidade do Marco Reus, que é o meu terceiro colocado aí da lista. Quem era Götze? O cara que mais jogava naquele time era o Reus. Não tinha comparação. Nossa, misericórdia, que time era aquele? Lewandowski, Götze e Reus. Meu Deus do céu, que time! E marcado por lesão. E sempre vai ser esse. Poderia ser. Pô, e se jogasse sem lesão? É impressionante o tanto de lesão que esse cara tem na vida, gente. Impressionante, impressionante. Mas é fora de série. É muito fora de série o Marco Reus. Sou fã dele jogando. Poderia ser muito maior do que foi, mas a lesão atrapalhou a vida dele imensamente, mas mesmo assim consegue se destacar no Borussia Dortmund. Então fica aí com a minha terceira colocação, infelizmente, o Reus. Minha segunda colocação vai para o nosso brasileiro melhor do mundo, que chegou com uma pompa no Real Madrid. Na época de contratação de Cristiano Ronaldo e Kaká, eu acho que, tipo assim, em questão de marketing, eu acho que o Cristiano Ronaldo já vendia muito mais. Mas o Kaká chegou para ser o cara, antes do Cristiano Ronaldo. Tipo assim, mais do que o Cristiano Ronaldo na época. Porém, dizem por aí que ele foi vendido lesionado. E esse é o motivo do Mourinho nunca utilizar ele lá. Tinha uma questão com diretoria, etc. O Pubis regaçou o nosso menino Kaká. Ele poderia ser muito melhor do que foi. Muito. E por insistência dele de continuar no Real Madrid achando que teria chance mesmo depois disso, foi só se afundando. Ele perdeu muito tempo. Mas tudo bem que as pessoas não lembram que ele estava machucado. O Pubis regaçou o Kaká. A carreira do Kaká naquele assim, ó, daquele ápice do Milan, chega pro Real Madrid na fase adulta dele, para chegar com experiência e fazer o time deitar. Imagina Cristiano Ronaldo e Kaká,
que na época eram os melhores jogadores do mundo. Dois dos melhores jogadores do mundo ali, só tinha o outro, era o Messi, né? Acima dos dois. Aí chega os dois juntos. Era o Real Madrid voando. E eu vou te falar que a contratação daquele Real Madrid é só gente de outro patamar chegando naquele Real Madrid. Chega para uma renovação, para fazer parte dessa renovação, uma renovação gigante. E o Kaká decepcionou e, pô, mesmo lesionado na seleção, ele jogou bola pra caramba em 2010, estava machucado naquela época, mas poderia ser muito maior do que foi o Kaká aí. O Kaká, a gente tem um estigma de falar assim, pô, ele não jogava tudo isso. É porque ele muda um pouco do que o brasileiro gosta de futebol. O Kaká, ele era objetivo, mano. Não tinha esse negócio de firula pra cá, não. Era corte rápido e tal, finalização. Muitas vezes o Kaká na frente do goleiro não ia cavar. O Kaká não ia fazer nada, só ia ser direto e reto e foi o melhor do mundo assim. Tanto que ele destruiu, nossa, aquele lance, que ele dá uma cabeçada assim, o Heinz, se não me engano, o Evra bate e ele faz o gol. E ali, aquele jogo contra o United, ia decidir o melhor do mundo. E o Kaká destrói aquele jogo imensamente. O Kaká poderia ser muito maior do que foi, porque chegou indo pro Real Madrid com aquela pompa toda, então Kaká decepcionou pra caramba por causa das lesões. Infelizmente, de novo, Kaká é minha segunda colocação. E a minha primeira colocação, o cara que poderia ser muito maior do que foi por conta das lesões, é o nosso Ronaldo Fenômeno. Pra mim, não tem ninguém que teria mais potencial que ele para chegar muito mais longe do que foi. O ápice do Ronaldo Fenômeno foi a temporada 97, 98, 96, 97 do Barcelona. Seu ápice físico, ele fala isso também. Era surreal. Era surreal. Ninguém pegava ele. Ninguém pegava na velocidade, dando tranco, habilidoso pra caramba, 1 a 1 surreal, inteligente pra caramba. Se você colocar algum lance aqui, ô editor, do Ronaldo Fenômeno, vocês vão ver que essa posição de falso 9 do Messi, o Ronaldo Fenômeno ele já executava tempos atrás, que o Ronaldo Fenômeno nunca foi um 9 paradão lá na frente. Ele vinha lá de trás, sabia pegar a linha de impedimento perfeita, porque ele sabia fazer o facão perfeito. Pra mim, nunca existiu na história do futebol um cara que soube mais entrar no espaço vazio que o Ronaldo Fenômeno. Ele era muito inteligente. Aí, fora a habilidade surreal, dizem, e eu também coloco aí nesse patamar, Ronaldo Fenômeno era pra estar no mesmo patamar na história de Pelé e Messi. Pra mim, são os dois maiores da história e dizem que o Ronaldo Fenômeno seria no mesmo patamar. E mesmo ele, com esse tanto de lesão que ele teve, dele se fuder por causa dessas malditas lesões, aquela pedalada que ele dá e machuca, é triste demais na Inter. Ele é chegado a falar que tipo, é um dos maiores da história. Vários top 5 aí que colocam os maiores da história, o Ronaldo Fenômeno tá. Pra mim, aí é um dos maiores, mesmo com esse tanto de lesão, mas com esse potencial todo. Por exemplo, o Messi. O Messi, as pessoas comparam ele com o Pelé, mano. Ah, de década outra década e tal, mas colocam. O Ronaldo Fenômeno, ele tava pra chegar nesse patamar aí, mas as lesões regaçaram ele. Pra você ver o tanto que o Ronaldo Fenômeno era cabuloso, ele veio pra cá, pro Corinthians, acima do peso. E acima do peso ele fazia aquilo, mano. Acima. Dava pra ver, bolona, tava gordão igual o pai, mano. O cara metia esquerda perfeita, direita perfeita, cavado elástico, pedalado. Pô, a pedalada do Ronaldo Fenômeno não tinha como. Os franceses preocupados com o Ronaldo Fenômeno na final de 98, eles comentando, tem um vídeo. Tu l'empêches de se retourner. Parce que quand il est retourné, c'est là qu'il est dangereux. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ou tu fais ton intervention en sachant que t'as quelqu'un derrière, ou si j'ai tu personne, sais, t'es prêt à accélérer dans le sens contraire. Infelizmente, em 98 teve aquele problema de convulsão lá e se você soubesse o que aconteceu naquela final, vocês ficariam enojados. Mas isso aí, meu top 7 é esse. O Ronaldo Fenômeno era o que mais tinha potencial para ser muito maior do que já foi. E eu vou deixar uma menção honrosa aqui, que quando aposentar, a gente falaria isso. Minha menção honrosa é o Neymar. O Neymar, se vocês não acompanham o jornal lá de fora, o pessoal critica muito
as lesões do Neymar, que a gente leva na zoeira e tal, que é carnaval aquilo e tal. O Neymar, o que ele já deixou na mão do PSG em jogo muito decisivo de Champions é surreal. O Neymar, quando ele aposentar, a gente vai falar, o Neymar poderia ser muito maior do que já foi. Não se iludam, não se iludam. O Neymar não renovou com o PSG por causa de amor, não. Jamais, não foi isso. É porque o Neymar, depois dessas lesões, ele tá queimado no mercado. O Neymar tá envelhecendo e tal. Ninguém paga o salário que o PSG paga pro Neymar hoje em dia. Ninguém. Ele tinha que reduzir o salário drasticamente e é um jogador com alto índice de lesões aí na carreira. Então o Neymar, deixar essa menção rosa aqui, ele também é um jogador que as lesões fuderam ele muito. Mas é isso. Gostou do meu top 7? Esqueci de alguém? Comenta aí pra eu ver se eu esqueci de alguém. Pô, que pena, né, velho? Pô, Ronaldo e Kaká é foda. Vira o inscrito aí do pai e soltar o cobrão.